Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é segunda-feira, dia 13 de abril de 2026. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, nós todos buscamos respostas de alguma forma, não é mesmo? O ser humano busca respostas naturalmente. Buscamos soluções, buscamos entendimentos, buscamos fechar a conta. E ao longo da nossa vida, por vezes nós achamos essas respostas de diferentes formas, em lugares variados. É só a gente lembrar da nossa infância, adolescência, enfim. Talvez éramos de uma forma antes e depois mudamos, porque achávamos que a resposta estava em um local e depois achávamos que estava em outro local, enfim. O fato é que aquelas perguntas, aquelas indagações existenciais que brotam do fundo da nossa alma, como quem sou eu, de onde eu vim, por que estou aqui, para onde eu vou, clamam por respostas. E ao longo da nossa vida, mediante fatos, acontecimentos, situações, nós também buscamos respostas, não é? Por exemplo, às vezes aconteceu alguma fatalidade conosco ou em meio à nossa vida e nós buscamos respostas naturalmente. Por que isso aconteceu? Por que não foi de outra forma? E se fosse de outro jeito? Buscamos respostas para isso. Mas a questão, meu irmão, minha irmã, é que, sim, há momentos nos quais teremos respostas de fato. Mas há momentos também em que não teremos respostas. E caberá a nós confiar. O Evangelho de João nos relata um episódio interessante no qual Jesus, ele inverte as coisas. Ele era o mestre, o rabi, e ele tinha os seus 12 discípulos que nós conhecemos. Em dado momento, Jesus, ele se dispõe, ele se presta a realizar o trabalho de um servo naquele contexto, em sua época. Ou seja, Jesus se agacha ao chão com uma toalha, uma bacia, e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E aquilo foi um escândalo para os discípulos, porque, como eu disse, Cristo estava invertendo as coisas. Ele, como mestre, ele é que deveria receber o lava-pés dos discípulos, e não o contrário.
E aí Pedro vai lá e, né, como sempre, Pedro imperativo, toma frente e tal, ele protesta contra essa atitude de Jesus. Ele fala: Senhor, que é isso? Como assim? Nós é que temos que lavar os seus pés. E a fala de Jesus para Pedro, ou uma das, não é? Porque Jesus também fala para Pedro que se ele não deixasse que os seus pés fossem lavados, Pedro não teria parte com ele. Mas tem algo que Jesus fala também que é maravilhoso, que está registrado no capítulo 13, versículo 7 do Evangelho joanino. Jesus afirma o seguinte: você não entende agora porque eu estou fazendo isso. Mais tarde, porém, entenderá. Foram essas as palavras de Jesus para o apóstolo Pedro, que naquele momento estava com a cabeça fervilhando de dúvidas do porquê que Jesus estava fazendo aquele escândalo, aquela loucura. E o interessante é que Jesus sabia que Pedro queria respostas e que Pedro não estava obtendo essas respostas. Por isso que Jesus fala: olha, agora você não entende o que eu estou fazendo. Jesus sabe, meu irmão, minha irmã, essa nossa necessidade de respostas. E ele sabe também que muitas vezes nós ficamos aflitos como Pedro, porque não estamos conseguindo obter tais respostas desejadas. Jesus sabe disso, ele sonda o nosso coração. Mas ele afirma o seguinte por final: mais tarde, Pedro, mais tarde, porém, você entenderá. E é isso que Jesus fala para nós hoje também. O que nós não entendemos agora, um dia se tornará claro aos nossos olhos. Aquelas perguntas que fazemos: por que aconteceu? Por que dessa forma? E se fosse de outro jeito? Por que isso? Etc. Naquele dia, meu irmão, minha irmã, quando estivermos frente a frente, quando não vermos mais como por um espelho, mas sim face a face, como escreveu o apóstolo Paulo, teremos todas as respostas, porque estaremos diante da resposta, da verdade, daquele que criou e tem controle sobre todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Todas as coisas. A Bíblia não fala que são algumas, que são as coisas que nós queremos. Não. Todas as coisas. Nem tudo entendemos. Mas à medida que confiamos que Deus permanece no controle, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e que mesmo sem entender, Deus tem propósito em tudo o que faz, poderemos descansar nessas verdades e aguardar o grande dia para, enfim, termos as respostas que a nossa alma tanto anseia. E não acho que isso é apenas algo da religião, né? A religião não dá respostas, a espiritualidade não dá respostas, ou todas as respostas, não é? A fé, não, isso é algo de tudo, é do ser humano. A filosofia também não pretende dar todas as respostas. O filósofo é o amigo, o amante do saber. Não é aquele que acha que já é o sábio, que sabe tudo, que detém o saber, não. Então isso é algo inerente à natureza humana, essa questão de não ter todas as respostas. Mas confiamos, prosseguimos, confiando em Cristo, que Ele está no controle, mesmo que eu não entenda, Ele sabe o que está fazendo. Amém, meu irmão, amém, minha irmã?
E se você foi abençoado, edificado com essa palavra de Deus, deixe o seu like, a sua curtida, porque isso ajuda a fazer com que essa mensagem alcance mais pessoas. Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.